Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vestido aqui a rigor, né? Acabo de chegar no culto, onde sirvo a Deus, na congregação de Nova Fazenda, aqui mesmo na cidade de Laguna, onde tive a grata alegria de trazer-lhes ali uma palavra de Deus. Nós estamos ali vivendo em dias, cuja campanha das quintas-feiras, nosso pastor ali, pastor local, pastor Rodrigo Costa, intitulou a campanha como Derrubando as Fortalezas. E hoje nós assim pregamos sobre algumas fortalezas fundamentado na Bíblia Sagrada. E então eu quero trazer-lhes um pensar, ainda que muita obviedade, diretivamente. É um texto que está no livro do profeta Sisudo, livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1, profeta das revelações difíceis de compreensão, o profeta sacerdotal, o sacerdote que tornou-se profeta, possível e provavelmente um dos profetas mais intelectualizados de toda a Bíblia Sagrada. E esse homem do mais alto gabarito, ele agora vai escrever uma experiência na primeira pessoa do singular, possível e provavelmente ele é o escritor do livro que leva seu nome. E ele já começa com a saudação de bem-vindos, a visão dos 4 querubins. Então, olha como é difícil, né, compreender. Então, Deus sabe para quem entrega seus oráculos. Deus o capacitou para tanto, para ser um portador dessas boas notícias. E aconteceu no 30º ano. Não há uma unanimidade quanto aos comentaristas e teólogos ao que 30º ano o profeta refere-se. Eu particularmente creio, né, e eu não estou aqui cravando, eu não sou uma sumidade no assunto, mas eu acredito, eu creio, né, pelo linguajar, por tudo que ele expressa ali, por a questão pessoal dele, enfim, me parece que ele está referindo-se a si mesmo, né, ao 30º ano de vida de sua existência. Sendo ele um sacerdote, sendo ele um levita, o verso 3 que a gente vai ler vai falar sobre isso, sendo ele de uma linhagem sacerdotal, aos 30 anos de idade, ele está em pleno ofício, ele está em pleno exercício, ele está na idade que o torna apto, como um levita. Ele alcança o auge, o ápice, o clímax da sua maturidade. Então, aos 30 anos de idade, aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que, olha o quanto ele é detalhista, ele é historiador, estando eu, está falando de si mesmo, no meio dos exilados, quer dizer, um levita, aos 30 anos de idade, ele era para estar, cerimonialmente falando, ele era para estar ritualisticamente falando, ele era para estar no templo, sacerdotizando, né? Ele preparou-se para isso. Não é uma questão apenas de preparo, é uma questão de nascedouro. Ele poderia preparar-se, mas se ele não fosse de uma linhagem tal, ele não poderia exercer aquilo que agora ele pode fazê-lo. Então, aos 30 anos de idade, ao 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu, disse ele, no meio dos exilados, junto ao rio Quebar. É maravilhoso agora. Se abriram os céus. As portas aqui trancafiaram-se. Eu estou exilado, juntamente com meus irmãos. Eu estou no meio deles. Ele é um profeta de um mais alto cabedal, do mais alto clero, da mais alta qualificação. Seu vocábulo, seu vernáculo, sua capacidade, seu poder de elocução, seu poder de expressão, seu poder diante de Deus, diante dos homens. Tudo isso o qualifica no mais alto nível. Mas apesar disso, ele está no meio dos exilados. Observe que a prova, ela torna-nos, a prova, ela vai nivelando-nos. Ela não respeita, né, cabedal, conhecimento, diplomacia, ela não respeita faixa etariedade, ela é comum a todos. E nessa idade ele deveria estar no mais alto clero, mas ele está no meio dos exilados. E estando ele no meio dos exilados, os céus se abrem. As portas estão fechadas da terra,
mas as portas dos céus estão abertas. E abriram-se os céus, e os céus não se abrem sem propósito. É muito complexo quando a gente diz, não, o céu estava baixinho, preguei lá, ouvi lá, participei, e os céus se abriram. Esse é o intuito de Deus, que assim como Débora atendia a céu aberto, a gente precisa atender o povo de céu aberto. A gente não terá nada para falar se os céus não se abrirem sobre nossa cabeça. Então os céus se abriram. Se os céus não se abrem, ele não enxerga, ele não vê. Então a abertura dos céus lhe mostra mais do que o seu cabedal, do que o seu conhecimento, do que a sua desenvoltura, do que o seu saber. Nada que ele aprendeu aqui na terra teria capacidade de ser revelado a ele ou revelar a ele o que agora ele é revelado quando os céus se abrem. Então os céus se abrem para te mostrar o que a terra não tem para te ensinar. Os céus se abrem. E ao se abrir os céus, bendito seja Deus, as visões de Deus, disse ele, eu as tive. Eu só as tive quando os céus se abriram sobre a minha cabeça. Foi no 5º dia, verso 2, do referido mês, foi no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim. Ele é detalhista, ele é um historiador. Aí diz assim, veio, verso 3, expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Ezequiel reconhece o favor da mão de Deus. Por 35 vezes no seu livro, ele menciona as mãos de Deus vindo sobre ele. Ele está em exílio, isso não é obra do acaso. Ele está no exílio, isso não é obra do diabo. Ele está no exílio, isso não é apenas consequência do seu pecado. Ele está no exílio porque a mão do Senhor estava sobre ele. E quem reconhece a mão de Deus sobre si, no meio da adversidade, os céus se abrem e os céus se revelam. E os céus revelam-se para ele, Ezequiel. E o fato de que os céus se revelam, e o fato de que os céus se abrem, e o fato de que ele tem visões de Deus, não o inutiliza, não anula a sua humanidade. Ele continua sendo Ezequiel, cujo nome significa fortalecido por Deus. E ele é Ezequiel, filho de Buzi. E esse é o tema do meu pão diário hoje. Ezequiel, o filho de Buzi. Quem é Buzi? O texto diz, o sacerdote. Buzi é um sacerdote que o seu nome significa desprezado por Yahvé, abandonado por Jeová. Cogita-se, fala-se, os rabinos, enfim, textos intertestamentários tentam aqui nos dar indícios, informações do porquê o pai de Ezequiel, por nome de Buzi, recebe esse nome de esquecido de Deus, desprezado por Deus. Não se sabe ao certo. Inclusive, há quem cogita a possibilidade de que ele havia uma deficiência física que o impossibilitava de exercer o sacerdócio. Consideramos hipoteticamente que isso fosse uma verdade. Se isso fosse uma verdade, pense comigo, ele tem um filho. E agora ele olha para o filho e diz, esse meu filho vai ser diferente de mim. Meu nome, Buzi, significa desprezado por Deus. Mas esse aí não é desprezado, não. Esse é fortalecido. Se isso realmente fosse verdade, se ele fosse anulado de exercer seu ofício sacerdotal por uma deficiência física, como alguém cogita-se, ele vai olhar para o seu filho e ele vai expectar, ele vai criar uma expectativa diferente para o seu filho, como todo pai o faz. Ele vai desejar que o filho seja melhor e seja maior do que ele, como todo pai o faz. Ele não terá ciúmes se seu filho alçar voos mais altos do que ele. Nenhum pai sente-se enciumado por causa disso. Agora, mais do que isso,
num tempo de desprezo, porque esse é o significado do seu nome, desprezado por Yahvé, por Jeová. Num tempo de desprezo é possível profetizar força, é possível profetizar sobre as gerações vindouras, que elas serão fortes, fortes o suficiente para que os céus se abram sobre a sua cabeça, forte o bastante para enxergar de Deus o que eu não tive habilidade de enxergar, forte o bastante para exercer o que por algum motivo eu não pude exercer, forte o bastante para suportar o que talvez eu não teria capacidade de suportar. Ezequiel, fortalecido por Deus, filho de Buzi, o desprezado de Jeová, que era sacerdote. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. É só um pensar. Seja alguém que espere isso, que possa prospectar isso, expectar em Deus dias melhores, ainda que tudo em seu redor diga o contrário. Deus não precisa de situações favoráveis. Em tempo de desprezo, é possível e bem provável que você experimente as mãos fortes de Deus, fortalecendo-te para esses dias. Que Deus te abençoe. Ezequiel, o filho de Buzi. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.